Boa noite a todas e todos. É com alegria que a gente se reúne aqui nessa quinta de novo, novamente, né? E é tão bom ver o rostinho de vocês, todo mundo bem. Quero agradecer carinhosamente as mensagens lá no grupo, né? Para nós que somos aí educadores, né? No dia a dia de professora, de professor, vieram tantas mensagens bonitas, né? E de uma forma ou de outra, todas nós somos educadoras, né? E como Paulo Freire, a gente continua aprendendo que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo, né? Gratidão pelo carinho, parabéns a você, a nós todos aqui, que estamos aprendendo e colaborando, né? Que a nossa vida ensina também. Agradecer também as contribuições que têm chegado, essa semana está chegando, pode chegar a qualquer momento, né? Somos agradecidos por isso, que é com ela que a gente consegue fazer chegar perto, mais próximo daqueles que estão precisando mais, né? Nos nossos encontros, são momentos de alegria e de solidariedade para quem sofre também. E hoje, nesse momento, pensando nessa chuva que foi tão gostosa para a gente que tem uma casa, né? A gente agradece a Deus por isso, mas também pensar naquelas pessoas que não têm um abrigo, que não tem como se proteger de uma chuva forte, de um vento forte, de um alagamento, né? E pensar também, nesse momento de então, em nós mesmos, que precisamos ser curados a todo momento, né? A gente enfrenta aí as tempestades, e pensar naquelas pessoas que precisam de uma oração, de um carinho agora. E especialmente nós vamos pedir para todas as pessoas do mundo que são vítimas de violência e de guerra. Então, nós vamos rezar inicialmente uma oração composta pelo Papa Francisco, que nós vamos ouvir na voz da Luciene e na voz da Inês. E depois o Ed vai mostrar para a gente, vai falar um pouquinho desse contexto que está acontecendo em Israel e Palestina. Pode? Pode começar, cada um alternando. Senhor Deus de paz, escutai a nossa súplica. Tudo? Inês? Tentamos tantas vezes e durante tantos anos resolver os nossos conflitos com as nossas forças e também com as nossas armas. Tantos momentos de hostilidade e escuridão, tanto sangue derramado, tantas vidas despedaçadas, tantas esperanças sepultadas. Mas os nossos esforços foram em vão. Agora, Senhor, ajudai-nos. Dai-nos vós a paz. Dai-nos vós a paz. Ensinai-vos a paz. Guiai-nos para a paz. Abri os nossos olhos e os nossos corações e dai-nos a coragem de dizer: nunca mais a guerra. Com a guerra, tudo fica destruído. Infundi em nós, Senhor, a coragem de realizar gestos concretos para construir a paz. Senhor, Deus de Abraão e dos profetas, Deus, amor, que nos criastes e chamais a viver como irmãos, dai-nos a força para sermos cada dia artesãos da paz. Dai-nos a capacidade de olhar com benevolência todos os irmãos que encontramos no nosso caminho.
Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos, que nos pedem para transformar as nossas armas em instrumentos de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões em perdão. Mantende acesa em nós a chama da esperança, para efetuar com paciente perseverança opções de diálogo e reconciliação, para que vença finalmente a paz. E que do coração de todo ser humano sejam banidas estas palavras: divisão, ódio e guerra. Senhor, desarmai a língua e as mãos, renovai os corações e as mentes, para que a palavra que nos faz encontrar seja sempre irmão e irmã, e o estilo da nossa vida se torne shalom, paz, salam. Tornai-nos disponíveis. Obrigado. Salam. As palavras são muito parecidas, né? Salam alech. Salam, shalom. Em Guarani, uma língua muito falada aqui no sul de Mato Grosso do Sul, a gente diz pi-água-pi, que significa estômago descansado, barriga descansada. Não existe paz sem comida. Shalom, salam, é o que a gente pede. Eu vou tomar liberdade, levando em consideração, inclusive, alguns dos comentários colocados no grupo, de puxar alguns aspectos sobre a situação do massacre na Palestina, em comunhão com cada criança judia, com cada criança palestina, com cada mãe judia, com cada mãe palestina, com todos os povos, como a Esli colocou no começo, né, que estão sofrendo. Mas, evidentemente, o Evangelho nos pede discernimento. Passando um avião aqui que disputa o som. Quando o Evangelho fala de escolher estar do lado das pessoas empobrecidas, não é porque as pessoas empobrecidas são mais santas, é porque estão precisando mais. É o que a gente chama de opção preferencial pelos grupos empobrecidos. E aí, tem muita coisa acontecendo. Infelizmente, a grande mídia não tem divulgado corretamente. Por exemplo, a mídia fala de um conflito entre o Estado de Israel e o grupo Hamas. Já omite a palavra Palestina. Começa por aí, né? Esquecendo-se da palavra Palestina, já está dizendo, nós queremos dizimar esse povo, até não citando o próprio nome. Fala-se mais do Hamas, que é um grupo, né? Então, eu vou colocar algumas informações. Peço desculpas, eu sei que tem gente que está acompanhando muito, lendo bastante, né? E tem gente que está pedindo informação. Obrigado, Esli. A pomba da paz quer proteger a todas as crianças, sejam judias, sejam palestinas. Nesta semana, não sei se vocês acompanharam, o primaz de Jerusalém, o arcebispo cristão de Jerusalém, se ofereceu para ser trocado com as crianças reféns que estão tomadas pelo Hamas. Achei um gesto muito bonito. Agora, eu também fiquei assim, eu não sei se eu teria essa coragem, né? Não estou questionando o gesto dele. Um gesto fantástico, né, Lúcia? Mas eu fiquei me questionando. Peraí, nós estamos com cerca de 15 a 20 crianças israelitas tomadas como refém. E tem cerca de 2.000 crianças palestinas feitas como reféns, pelo menos, sem contar as que morreram no bombardeio do hospital. E essas crianças valem menos? Por que é que o bispo também não se ofereceu por essas crianças? As crianças palestinas têm menos valor que as crianças judias? O que é que está acontecendo no mundo, né? Eu tomo a liberdade de começar citando uma fala do Ilan Pappé. É um historiador judeu, né? Vamos falar de judeus comentando.
israelense, judeu. Ele foi professor na Universidade de Haifa, que fica mais ao norte ali, né? Nildo conhece, o pessoal mexe muito com arqueologia, né? Mas na Universidade de Haifa. E ele foi demitido da universidade. Olha o que ele nos diz aí. Depois do início da Operação Chumbo Fundido, que foi o cerco da faixa de Gaza a partir de 2008, 2009, eu, enquanto judeu, chamo essa política israelita de genocídio gradual. Um judeu falando isso, um dos maiores historiadores judeus do momento, que teve que fugir de Israel, está dando aula agora na Inglaterra. Ele tem um livro chamado A Limpeza Ética da Palestina, está publicado em português, inclusive. Quero trazer uma outra fala de um outro judeu, que é um jornalista, Gideon Levi. Gideon Levi, né? A gente conhece os dois nomes da Bíblia, que foi publicada a semana passada, um dia depois daquele ataque do Hamas, no Haaretz. Haaretz, em hebraico, significa a terra. Haaretz, artigo, né? A terra, que é um jornal de muita circulação em Israel, uma coisa como Folha de São Paulo, Estadão, aqui Globo, né? O Globo no Brasil. Aí eu vou pedir para alguém ler, alguém abra o microfone e leia o que ele escreveu no Haaretz no dia 8 de outubro. Quem pode ajudar, por favor? Eu posso ler. Por favor. Pensávamos que tínhamos permissão para fazer qualquer coisa, que nunca pagaríamos um preço, tampouco seríamos castigados. Prendemos, matamos, maltratamos, roubamos, protegemos colonos massacradores, disparamos em pessoas inocentes. Lhes arrancamos os olhos e destruímos seus rostos. Os deportamos, confiscamos suas casas, terras, saqueamos, os sequestramos em suas camas e praticamos uma limpeza étnica. Obrigado, dona Suzana. É muito forte, né? Mas quem está falando isso não é um judeu. Desculpa, não é um palestino, é um judeu, um israelita. Nós sempre fizemos isso com o povo palestino, sempre fizemos isso na faixa de Gaza. Achávamos que não viria revide. Eu fico imaginando, e não sei se vocês conseguem se colocar nessa situação. Pensemos numa fazenda escravocrata do Brasil. Temos lá 500, 600 pessoas negras escravizadas e chicoteadas na senzala. Ora, se essas 500 e 600 pessoas negras não se revoltarem contra o senhor do engenho, não são seres humanos. O que está acontecendo na Palestina é a explosão a partir de uma grande opressão, né? O que é hoje? Mas hoje significa desde 2008, 2009, 2010, né? O que é a faixa de Gaza que a gente vê aí no mapa, bem pequenininho aí, Gaza Strip, né? É um grande campo de concentração. São mais de 2 milhões de pessoas ali. E o Estado de Israel, que é o que está mais claro e maior aí no mapa, simplesmente não deixa chegar alimento, comida, corta a água, corta a energia, é um campo de concentração a céu aberto. Isso explode. Agora, eu queria colocar algumas coisas, depois a gente abre a palavra para algum comentário, antes da gente fechar esse momento de oração. O que é que fizeram os Estados Unidos quando queriam enfraquecer os países árabes? Fortaleceram grupos armados, inclusive Al-Qaeda. Todo mundo lembra do Osama Bin Laden, né? Que os Estados Unidos matou, o pessoal que derrubou as Torres Gêmeas lá em 2001. Quem fortaleceu o Al-Qaeda foram os Estados Unidos. Quem fortaleceu o Hamas foi o Estado de Israel. Isso a gente precisa ter consciência. Quem deu munição para esse grupo terrorista que também é um partido político na faixa de Gaza, foi o próprio Estado de Israel, não todos os judeus. Tanto é que a gente começou citando 2 judeus, né, renomeados, que são contra essa política de extermínio. Mas por quê? Porque a partir dos anos 80, acho que vamos pegar aqui pelo mapa, que acho que é melhor para a gente ver, né?
alguns elementos. Peço desculpas para quem está acompanhando mas algumas pessoas perguntaram no particular e publicaram aí no grupo, e acho que a gente precisa conversar sobre isso. Desde que os filhos de Ismael, as filhas de Ismael, netos de Agar, os filhos e as filhas de Isaac, né? Vamos dizer assim, esses povos sempre conviveram, esse território sempre foi palco de convivência de muitos povos com dificuldades. Então, isso não é terra de judeu, não é terra de samaritano, não é terra de muçulmano, é terra de todo mundo. Se os judeus botaram na cabeça que Deus deu essa terra para eles, e eles têm direito de matar amonitas, moabitas, etc., etc., ontem e hoje, é uma interpretação distorcida da Bíblia que eles fazem. E nós não aceitamos. Sempre conviveram. A gente sabe que judeus também sofreram, que no ano 70, depois do ano 130 depois de Cristo foram dizimados, né? E viveram aí pelo mundo também sem um território. Ninguém nega o sofrimento do povo judeu. A partir do final do século XIX, começa o chamado movimento sionista. Vem de Sião. Né? Vamos voltar ao Monte Sião, onde está Jerusalém, e retomar o que é nosso. O movimento sionista, ele começa com o apoio da Inglaterra, que é o império no final do século XIX, mas ele tem duas vertentes. Uma vertente muito interessante, muito bonita. Eu lembro, por exemplo, de um grande filósofo judeu, nascido na Áustria, Martin Buber. Ele tem um livro muito interessante chamado O Eu e o Tu. Eu e o Tu, Lúcia. E o Tu, Amélia. E o Tu, Wesley, que são o transcendente, a própria divindade. Como é que eu dialogo com a divindade que está na Wesley? É muito interessante esse livro do Martin Buber. E ele achava legal essa ideia de judeus morarem na Palestina para conviver pacificamente. Mas quando ele percebeu que o movimento sionista queria pegar nas armas para tomar território, ele se afastou. Disse, não é isso que nós queremos. Queremos conviver pacificamente. Mas por interesses do capital inglês, e mais tarde a Inglaterra abandona, né, a própria região ali, observem no primeiro mapa, a gente tem em 1946, esse verde mais claro já são ocupações de judeus neste território. O que está em verde é a região palestina. Aliás, Esther, você até mandou um vídeo compartilhando como agora essa propaganda sionista de direita, fascista, está negando a história desses mapas, né? Mas não tem como negar. O segundo mapa que a gente vê aí foi uma proposta da ONU, Organização das Nações Unidas, então, de partilhar o território. E vocês veem, então, o que está em branco ficaria com o povo judeu, Israel, seria o Estado de Israel, e em verde, o povo palestino. Neste período, o povo palestino era maior que o povo judeu ainda ali. E muito maior, muito mais numeroso. Bem, é claro que os países árabes fizeram resistência a isso, porque eles também sabiam que era uma base de ocupação do Ocidente, dos Estados Unidos, de França, de Inglaterra e tudo mais. Então, o que a ONU faz em 1948? A ONU reconhece o território do Estado de Israel, mas não reconhece, por pressão dos Estados Unidos, o território palestino. E a partir daí, Israel é um país, é uma nação com território, e o povo palestino é uma nação sem território. E vai sendo exprimida cada vez mais. De 48 em diante, nós tivemos várias guerras, a mais conhecida a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, né? 1967 é um ano de uma guerra violenta. E o que acontece? O Estado de Israel, com o apoio do capital, agora não mais só inglês, mas principalmente dos Estados Unidos, vai tomando o território do povo palestino. O último mapa que a gente tem é de 2010, e aí a gente já vê, bem-vinda Socorro, bem-vinda Sônia, Francisca, Milagro, que foram chegando depois, né? O que é que vai sobrando para o povo palestino? Esse é o mapa de 2010. Eu vou jogar, olha só, o controle judaico em 1917, o controle israelita, né, judeu, em 1948, os cercos com a construção do muro,
a guerra de 1967, a situação por volta de 95 e mais ou menos como é que está a situação no último mapa aí em 2020. Agora, a gente sabe que a população israelita, ou israelense, é em torno de 6 milhões, 6 milhões e meio de habitantes. O que é azul aí é tudo de Israel. A população palestina também é 6 milhões e meio de habitantes. A mesma quantidade populacional, com uma pequena diferença. A Palestina, o povo palestino é um povo extremamente pobre, miserável, massacrado. E o povo de Israel é o povo mais rico, um dos países mais ricos do mundo, né? Seja pelo apoio dos judeus, seja pelo apoio do capital internacional. Os judeus espalhados pelo mundo, né? Ninguém está negando o que o povo judeu sofreu no nazismo, por exemplo, os interesses internacionais que estavam por detrás disso, né? Ninguém nega isso, mas é um Estado rico. É um Estado muito rico, com armas, com sofisticação, matando o povo palestino. A gente sabe que mais de 70% da população da faixa de Gaza, que é essa parte mais ao sul, está abaixo da linha da pobreza e agora na miséria e na fome absoluta. Então, por que a nossa escolha em assumir a causa do povo palestino? Ninguém está dizendo que é santo, ninguém concorda com o Hamas, né? Mas por que é quem está sofrendo mais? Agora, tem uma coisa que a gente precisa saber. Nos anos 80, nos anos 90, surgiu a chamada OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Todo mundo lembra do Yasser Arafat. Até hoje, a própria ONU reconhece a Autoridade Nacional Palestina como sendo o governo legitimamente porta-voz do povo palestino. O Hamas não concorda com a Autoridade Nacional Palestina. Então, o Hamas é um grupo, um partido político que faz oposição à Autoridade Nacional Palestina e que quer tomar o poder. O que é que fez o Estado de Israel? Fortaleceu o Hamas para enfraquecer a Autoridade Nacional Palestina, que é legitimamente constituída. Não só legitimamente constituída, como também legitimamente dominada pelo capital. Essa foto é emblemática. Essa foto é significativa. A gente tem, de um lado, Yitzhak Rabin, que foi assassinado depois por um judeu fanático. Só um momentinho, vamos resolver só uma situaçãozinha aqui e a gente já continua. Enquanto isso, vocês contemplam aí a águia do capital fazendo a mediação. Então, questões aqui de ordem de organização. Aí a gente tem, de um lado, à direita, Yasser Arafat, líder da Organização Nacional, da OLP, né? Organização pela Libertação Palestina. Do outro lado, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, dialogando. É claro, o grande pai, né? A grande águia, o capital, vamos dialogar. Mas foi uma fase em que se buscava dialogar. O fanatismo, o bolsonarismo judeu, e aqui eu estou falando assim sem nenhuma ironia, porque o bolsonarismo mesmo apoiou essa extrema-direita, né? Assassinou o primeiro-ministro, Yitzhak Rabin. E as coisas não fluíram mais a partir daí, a tal ponto, então, que nós chegamos a ter um Bolsonaro piorado no poder em Israel, que é o atual primeiro-ministro Benjamin, né? Benjamin Netanyahu. É um governo de extrema-direita. Os ministros dele
costumam falar coisas parecidas com aqueles nojos que a gente ouvia de Damares, de Salles, né? É um governo totalmente xenofóbico, racista, fascista. Vocês devem ter visto os protestos em Israel, que eles queriam fechar o judiciário, igual aqui também o bolsonarismo queria derrubar o STF, né? E o Benjamin Netanyahu querendo tirar todos os poderes do judiciário, como aqui. É esse jeitão da extrema-direita que está matando os judeus. Essa tela, que depois vocês podem olhar com mais calma, só chama atenção para o lado direito, acima. Nós temos, então, hoje, a população israelense em torno de 6 milhões e 800 mil, e a Palestina também. Mas o povo palestino confinado. E o conflito maior está na faixa de Gaza, onde estão aí 2 milhões e 100 mil estavam, né? Que estão sendo bombardeados. Todo mundo já deve ter visto esse muro, o muro que divide a Cisjordânia. Belém e Jerusalém são separados por este muro, por exemplo. É uma coisa vergonhosa. Você construiu um muro de mais de 800 quilômetros para confinar palestinos e bombardear por cima. Olhem as imagens, separando o território palestino, território judaico. Quem já teve a oportunidade de ter visitado, né, a Palestina, e aqui eu faço questão de chamar Palestina todo o território, Israel-Palestina, normalmente você sabe que os hotéis mais baratos são o povo judeu, muçulmano, né? Outra coisa que é importante a gente falar, tem uma minoria cristã que está sendo exterminada junto com o povo palestino. Eu quero comentar sobre isso mais uma coisinha. Em relação ao muro, olha só, o lado palestino sempre é objeto ou é utilizado, bem utilizado por protestos internacionais. Vocês se lembram do Bono, né? O vocalista do U2? Bono, né? Ele liderou uma campanha internacional de artistas para boicotar. Os cantores e cantoras do mundo, que são conscientes, não fazem show em Israel, enquanto não parar com o extermínio do povo palestino. Faz alguns anos atrás, eles até criticaram o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, porque eles foram cantar em Tel Aviv. Mas Gilberto Gil escreveu um texto de 3 páginas, muito interessante, respondendo ao Bono, né? Dizendo assim, olha, nós fomos sim, só que o nosso primeiro compromisso foi na Cisjordânia, visitando o povo palestino. E quando a gente fez um show em Tel Aviv, a gente pediu paz e respeito com o povo palestino, ou seja, foram protestar em Israel, Gilberto Gil e Caetano Veloso, né? Então, há uma pressão internacional contra Israel, dos movimentos ecológicos, dos movimentos feministas, dos movimentos ecumênicos, dos movimentos bíblicos, do Papa Francisco, da ONU. O Brasil foi vencido agora, né? Não conseguiu passar, mas o grande capital, França, Estados Unidos e Inglaterra, tem interesse em manter isso. Eu peguei uma frase, não sei se vocês acompanham, o Jamil Chat. É um grande comentarista, né? Ele mora hoje na Suíça, é brasileiro, e ele falou deste momento, da semana passada para cá. Ele escreveu isso no Dia dos Professores e das Professoras, como ele se lembrava, né? Eu não sei se Laura pode ler para a gente o que ele escreveu aí, Laura. Posso sim. Enquanto o choro inconsolável de mães e pais israelenses e palestinos ecoa pelos corredores da ONU, seres humanos de todos os lados da fronteira foram usados, uma vez mais, nessa semana como instrumentos de barganha política. Um choro que parece ser incapaz de ser escutado diante de projetos de paz soterrados sob camadas da hipocrisia. Nesta semana, a humanidade foi testada e fracassou terrivelmente. É forte, né? É forte a fala dele. E às vezes parece nos desanimar. A humanidade fracassou. É o que a gente sente, né? Seja lá na guerra da Ucrânia, o povo da Ucrânia é massacrado, seja na guerra, no massacre, no extermínio de Israel contra o povo palestino, seja nas comunidades indígenas daqui do nosso Brasil, parece que nós fracassamos. E não é fácil não desanimar, né? Manu, você escreveu uma coisa muito forte que a gente vai retomar daqui a pouco. Você citou um poeta corumbaense, nasceu em Cuiabá, mas foi criado aqui em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, né? Depois morreu aqui em Campo Grande. Aliás, quem é de Campo Grande ou quem é da região
quando puder, agenda uma visita à casa do Manuel de Barros, onde ele morou com a dona Estela até morrer. É algo assim fenomenal. E a Manu escrevia ali no grupo exatamente isso, né? Você consegue ler, Lúcia, para nós? Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Manuel de Barros. É forte, né, Lúcia? Aquilo que a gente chama de civilização está sujando nossos olhos. O ser humano que se diz civilizado nos suja. E a gente tem que lembrar, então, da natureza. Árvores. Obrigado, Manu, por ter lembrado esse texto aí. E aí, a figura do Papa Francisco tem que estar presente conosco. Essa foto é de 2014, quando o Papa foi a Jerusalém e foi a Belém. Belém é território palestino. Aquele muro divide. E o Papa pediu para parar, eu quero fazer uma oração neste muro. Mas o Papa diz muito pelos gestos dele. Ele pediu para parar primeiro do lado palestino. Não precisa dizer mais nada, né? E essa foto é muito forte, porque a gente vê, enquanto o Papa faz a oração, tocando o muro, e esse muro sempre é assim, objeto de protesto, de tudo, né? Uma criancinha segurando a bandeira da Palestina. E aí eu fico indignado, com todo respeito ao Estado de Israel, a ver pessoas cristãs aí com bandeira de Israel para lá e para cá. É como você está hoje abanando a bandeira do nazismo, porque o sionismo hoje é nazista. É isso que a gente precisa pensar. Então, somos nós, pessoas que queremos viver a paz, não somos a favor do Hamas, ninguém é a favor de terrorismo, mas o Evangelho nos convida a assumir a causa do povo palestino. Eu queria deixar o microfone em aberto, antes da gente devolver a palavra para a Esli, né? Se alguém quer contestar, completar, discordar. Laura, por favor. Eu queria te agradecer de todo o coração, porque eu ouvi eu li muita coisa e assisti muitos vídeos e lives e me incomodava demais que tudo era sob o ponto de vista dos israelenses. E eu dizia assim, eu preciso ouvir o outro lado, porque eu não posso acreditar em tudo que se diz sob o ponto de vista de um povo, porque é uma guerra absurda, é um horror, mas são dois povos guerreando. Então, eu precisava ouvir outro lado, eu precisava muito ouvir o que você falou. Muito obrigada, estou muito agradecida. Obrigada mesmo. A gente compartilha da sua emoção, Laura. Obrigado mesmo, né? E tem umas coisas que são assim muito malucas nesse nosso fanatismo religioso. Por exemplo, houve uma fase, Leise, que matavam cristãos na Síria. E a igreja no mundo inteiro fazia campanha, vamos rezar pelos cristãos que estão morrendo na Síria. Agora, os judeus estão matando cristãos na Palestina e as igrejas evangélicas estão chamando para a gente rezar pelos judeus. É claro que a gente tem que rezar pela conversão dos judeus. É claro que a gente tem que rezar pela conversão e pelas crianças e pelo povo judeu que está sofrendo também. Mas olha só, nós estamos assim, os Estados Unidos invadem o Paraguai, começam a exterminar o povo paraguai e a gente vai rezar pelos Estados Unidos que estão sofrendo e não reza pelo povo paraguai. Pode ficar tranquilo, né? Eu já ligo o computador ali, deu uma panezinha. Então, acho que isso é importante, Laura. Obrigado. O que mais, gente? Mais alguém? Palavra em aberto. Quando você começa falando sobre o povo de Ismael... Silêncio também fala, né? Peraí.
Karina, Alô? desculpa, pode falar, pode falar. Quando você começou a falar sobre o povo de Ismael, é o povo de Ismael contra o de Isaac. São dois irmãos lutando pelo mesmo território que antes era de todo mundo. E eu ouvi uma coisa essa semana, gente, de verdade, desculpa, é que me faz mal. Eu tenho me sentido muito mal com essas coisas. E parece que vai faltando ar para falar. Essa briga de irmãos, que uma pessoa de um grupo católico, muito católico, ferrenho, diz que aquela terra era toda de Israel, porque Deus deu para eles, que tinha que ser toda aquela terra ser toda deles, porque Deus deu desde a abertura do cerco de Jericó. Que o cerco de Jericó, se alguém ainda acredita no cerco de Jericó, desculpa se eu vou desvendar isso dos olhos. Fazia 200 anos que Jericó já não tinha ninguém morando mais lá, quando eles chegaram. Aquela história é para fortalecer um povo, para um povo acreditar que era capaz. Então, se a gente fosse ver mesmo, a única terra que poderia Israel tomar conta seria de Jericó, porque era vazio. Era um lugar vazio que tinha naquele lugar. Karina, eu agradeço. Quer dizer, a forma com que se lê a Bíblia é para justificar a violência. Eu até tomo a liberdade de recomendar, até o final eu coloco melhor, um livrinho do Luiz Dietrich, que é ligado ao CEBI, Violências em Nome de Deus. Como é que a Bíblia é usada para legitimar violência contra vocês, mulheres, violência contra o povo estrangeiro, e neste caso, principalmente para justificar, fechei aqui, principalmente para justificar a dominação sobre o povo pobre, o povo palestino. Muito obrigado. Mais alguém? Tamara? Boa noite. Eu estou escutando o que vocês estão falando também, faz muito mal, sabe? Deixa a gente bem revoltada, e eu acho que quando a idade vem chegando, a gente perde certos medos. Essa semana também eu tive uma discussão muito feia com a presidente do apostolado da oração aqui, que eu sou do apostolado e tal. E, olha, vamos pedir pelos israelitas, vamos pedir pelos israelenses, e vamos pedir que acabe essa guerra, que o Hamas pare de matar, que os palestinos parem de matar, e mataram criança, e sabe, aquela pressão forte mesmo no grupo, colocando os palestinos assim como se não fossem seres humanos como a gente. E eu só perguntava assim, e as crianças palestinas não são humanas? As mulheres não são humanas? Os homens que não pediram essa guerra não são humanos? A Palestina não é o Hamas, mas a realidade que eu vivo aqui é praticamente, sabe, 90% da população aqui é pró-Israel, e eu ainda questionei essa questão de que, poxa, gente, tá, teve o holocausto lá e tudo, mas vamos voltar lá atrás, quem crucificou Cristo foi o próprio povo, e se eles sentiram na pele toda essa dor desse genocídio que eles tiveram, por que eles se veem no direito hoje de fazer a mesma coisa? Né, eu questionei muito isso e me mandaram calar a boca. Mas depois do que eu ouvi hoje, amanhã eu volto ativa lá. Vou ter mais o que falar. Obrigada. Obrigada, viu, Ed? Já tirei print de tudo aqui, eu vou ter mais argumentos. Me aguardem. Obrigado, Tamara. A gente assina embaixo o que você diz, né? E é uma escolha evangélica, essa que a gente tem que fazer. O apoio ao povo palestino, isso não significa que a gente está justificando a violência, é uma escolha evangélica. Na sequência, a gente tem o Guido e o Paulo. Eu só queria dizer uma coisa em relação. Nunca a gente vai generalizar. Quem crucificou Jesus não foi o povo judeu, porque Jesus era judeu, né?
foram as autoridades judaicas. Quem está fazendo o massacre em relação ao povo palestino não são os judeus, é o Estado de Israel, que é um Estado violento e faz lavagem cerebral. Por exemplo, o Hildo viu lá, a Amélia também, quem mais foi a Israel, né? Quando você passa de Jerusalém para Belém, ou principalmente de Belém para Jerusalém de manhã cedo, você é revistada. Se você é turista, você vê meninas com 18 anos com metralhadoras na mão te revistando, Miriam. Porque o serviço militar com lavagem cerebral é obrigatório por 2 anos. Dinheiro dos pobres é usado por 2 anos para treinar e fazer lavagem cerebral nas meninas. Eu não estou 2 anos ouvindo. e meio nos meninos. Serviço militar obrigatório para meninas e meninos. E a gente se assusta mesmo, viu, Mauro? Você vê aquelas meninas apontando armas para você se revistar. Só que você se assusta mais quando você vê as meninas revistando os ônibus das mulheres palestinas que vão trabalhar nos hotéis, fazer limpeza nos hotéis dos judeus. Né? Aqui em Campo Grande tem um bairro bem perto da gente chamado São Benedito, e as meninas da São Benedito vão trabalhar nas casas grandes ali, né? Convivem. É desigualdade, mas convive, o povo convive bem. Agora, o Estado de Israel treina, faz lavagem cerebral, para tratar palestino como alguém a ser exterminado. É meu, E essa foi a fala do convite. Benjamin Netanyahu na semana É um passada. convite. Obrigado. Guido, depois o Paulo. Lá para... Eu só queria comentar o que É. a gente vê de ignorância no parlamento brasileiro. O que eles reclamam, por que que o Lula, por que que o partido do PT, por que que a esquerda não apoia Israel, apoia o Hamas, não sei o quê, não sei o quê. Eles não querem saber se existe povo palestino sofrendo ou não, mas eles querem que seja apoiado Israel. Eu não entendo essa política desse povo, desse parlamento nosso. É a continuidade desse movimento de extrema-direita, por isso que a gente diz, há um consenso, né, o bolsonarismo, essa extrema-direita internacional, que faz o jogo do capital. Tira o microfone, você está pondo. E neste caso, a gente tem que reconhecer que nem é o Lula. Você pega um nome como Celso Amorim, né, que foi ministro nos governos anteriores, um grande pacifista do Brasil, ele está por trás do diálogo do Itamaraty, do diálogo que o Brasil propõe com a comunidade internacional e que, infelizmente, foi derrubado pelo capital estadunidense de novo, né? A proposta do Brasil não passou anteontem na votação da ONU porque os Estados Unidos barrou. Qual que era a proposta do Brasil? Em primeiro lugar, um cessar de matar as pessoas e vamos depois buscar caminhos, né? Então, a gente tem alguns nomes no Brasil, e talvez Celso Amorim seja o mais forte, que entendem da política internacional, da cooperação internacional, do diálogo pela paz. Há um outro grupo que esteve no poder, né, que você sabe que é guerra, matar e está a serviço da indústria armamentista. Eles não são bobos. Esse pessoal não é bobo, não. Só que faz a campanha. E as igrejas têm se prestado a isso. Obrigado. Paulo. Não, só lembrando que o ódio, ele alimenta os dois lados. Mas, pelo lado estadunidense e de Israel, eles sabem aproveitar bem esse lance do ódio da imprensa internacional. Tanto que na Europa e nos próprios Estados Unidos, o antissemita, né, o antissemitismo, está voltando com força. Mas é isso que eles sabem dominar a mídia, sabem dominar a imprensa, né, sabe dominar os países periféricos, né, que a gente fala muito sobre isso, que a gente não consegue, como muitas colegas já comentaram, que Israel domina sempre o noticiário e Palestina é o lado obscuro, é o lado para ser esquecido. Mas é porque o ódio, eles sabem manusear o ódio nas pessoas, em cada país, cada coisa, que para vencer isso, nós vamos precisar de muitos franciscos para vencer isso. Obrigado. Obrigado que você terminou a sua fala, Paulo, citando Francisco.
Eu li um artigo de uma pessoa que não é de igreja e disse assim: a fala mais interessante que eu achei foi a do Papa Francisco, porque o tempo inteiro ele fala Israel e Palestina. E essa tem que ser a nossa postura. Acho que a Esli foi muito feliz no começo, quando ela disse, Paulo, toda dor é dor. Uma criança palestina vale tanto quanto uma criança paraguaia. É uma vida, e assim por diante, né? Mas é claro que a gente precisa saber que há, sim, um movimento da grande mídia, e as igrejas estão se prestando a isso, nessa continuidade do caldo bolsonarista, a justificar o extermínio, fala-se em genocídio ou em limpeza étnica, né, do povo palestino. Muito obrigado. Mais alguém? Laura? Estive em Israel no mês de agosto, e quando você foi a Belém, você pôde ver a pobreza, né? Inclusive do povo que é minoria, 1% cristão, a maioria é muçulmana. Agora, é claro que os países árabes também têm seus interesses, né, Laura? Ninguém está negando isso. Mas o que a gente quer é não ser ingênuo e viver o evangelho de Jesus. Para fechar esse tinha alguma coisa? Eu acho que eu te interrompi de novo, né? Não, é para fechar mesmo, pode fechar. Para fechar esse momento, a gente quer colocar, é até um pouquinho longo, talvez a gente corte um pouquinho, uma música bastante conhecida no mundo árabe, palestino e israelita, que é um momento de oração das mães pela paz. Acho que foi a Amélia que sugeriu esses dias que a gente retomasse. Obrigado, Amélia. Tem uma cantora israelense chamada Yael Deckenbaum. Algumas pessoas a criticam. A Nancy, por exemplo, ela diz assim, eu gosto dela, mas é fácil, porque você é uma israelense, está protegida, né? É branca, e às vezes está na zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, ela convoca mulheres israelenses a se juntar a mulheres palestinas para orar pela paz. Então, a gente vai ouvir esse Oração das Mães pela Paz, e o canto ele é juntado com uma grande manifestação que teve, eu não sei, não me lembro mais, agora 2010, 2012, né? A imagem está juntada de mulheres judias, israelitas, israelenses e palestinas, muçulmanas, pedindo juntas a paz. E a gente se une em oração, talvez eu corte um pouquinho, porque são 5 minutos aí, né? Bastante tempo aqui, mas depois a gente coloca o link para a gente acompanhar juntas, rever, orar juntas pela paz. Se acaso não estiverem ouvindo, avisem. Não está saindo o som, né? Ainda não. Aqui não. Não está aparecendo ainda. Então, a gente vai compartilhar de novo, sem pressa. Tá bem. Enquanto isso, a gente... Tranquilo. Também não sei por quê. Assim. Agora vai. Eu já vou projetar. Paula, bem-vinda. Vou precisar compartilhar aqui. O sistema travou, não está autorizando o compartilhamento das imagens. A gente pode seguir adiante, depois a gente fecha esse momento. Pode até ser mais no final, para a gente conseguir com a oração das mães pela Palestina. Tem alguma coisa? Eu deixei passar um pouco, mas isso tem a ver com tempestade acalmada, né, gente? Tem a ver com os mares, com as dores dos dias de hoje. Eu estou aqui tentando compartilhar, mas não aparece nada. Então, esperem só um pouquinho.
Daqui a pouco a coisa se organiza. Enquanto isso, convido a gente a pegar. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Travou tudo aqui. Vamos pegar o nosso texto. A gente foi convidada nesta semana a comparar o texto de Jesus caminhando sobre as águas. Vamos todo mundo lá para Marcos, capítulo 6, até a gente reorganizar aqui. Acho que não é a internet, não. A gente vai lendo o texto, Marcos 6, vamos pegar na versão de Marcos, que é a primeira, a partir do 45. Maria Helena, se você puder ler para a gente refrescar a nossa memória, aí a gente retoma o texto. Talvez eu desligue aqui um pouquinho para reiniciar, mas a gente vai ouvindo você, Maria Helena. Você pode ler para a gente? Sim. Marcos 6, 45. Isso? Pode ler. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu com eles na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Acabando de atravessar, chegaram à terra de Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Iam de toda a região, levando os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E Acho que onde até aí tá bom. Obrigado, viu, Maria Helena? Muito agradecido. Esse foi o texto que a gente recebeu como convite para ler, para comparar. E aí, eu queria... Vamos pegar algumas falas, algumas coisas, mas deixar a palavra aqui uns 5 minutos. De novo, né, Esli? Não sei se vocês acompanharam, Lúcia e Amélia, um monte de gente postou, escreveu, choveu, né, Esli? Uma riqueza de contribuições ali. Então, antes da gente partilhar isso tudo, alguém quer fazer uso da palavra, destacar algum aspecto? Tem uma primeira pergunta que ficou ali: como é que isso mexe nos nossos corpos? Era a última, né? Mas talvez a gente comece por ela. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente vai para o grupo ainda hoje. Vamos tentar ser mais rápido nessa parte aqui. Vou só destacar uma coisa. Mas queria deixar o microfone aberto. Eu gostaria de... Nessa primeira provocação. Uma coisa que eu não entendi bem é... À vontade, Suzana. Por que Jesus forçou os discípulos a embarcarem? Jesus não obrigava ninguém a fazer nada, agora aqui ele obrigou. É boa pergunta. É um detalhe específico da versão de Marcos, né?
Por que é que Jesus força os discípulos a entrar na barca? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos deixando a pergunta no ar por enquanto, né, Suzana? Eu quero retomar agora o texto da Manu, que vocês comentaram. Noraci, que é daqui de Campo Grande, né, Noraci? Não está todo o seu texto aí? Um trechinho? Foi, Esli? Alguma coisa? Água Clara, o que eu falei? Campo Grande, tá 200 quilômetros de Campo Grande, está aqui em Mato Grosso do Sul. E aí você escreve, Manoraci, que tem até dificuldade de se expressar. Cris, você consegue ler para nós o que a Manu falou? Eu? Isso. Tem que ter outra Cris, né? A dificuldade para me expressar é o envolvimento em que me encontro com duas questões que especialmente me invadem: a chuva e enchentes no sul do país e o genocídio em Gaza. Desta forma, especialmente diante destes dois acontecimentos, cenários vivos, certas palavras e expressões dos textos bíblicos adquirem sons, barulhos, ruídos, cores, cheiros tão avassaladores que me atordoam. Barca, vento tempestuoso, ondas do mar, ao anoitecer, assustados, espantados, fantasma, ondas, gritaria, queriam recolher Jesus na barca. Jesus não tinha ainda ido ao encontro deles. Despediu a multidão, subiu no monte para orar. Coragem, sou eu, não tenham medo. E subiu com eles na barca. Eles não tinham compreendido sobre o acontecimento dos pães. Estou rezando, meditando, contemplando o Salmo 107, para me livrar da pouca fé e desta amargura que é o estado de um corpo que neste momento é fígado. É um grito ancestral. Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Manuel de Barros. Que a gente já tinha lembrado. Obrigado, Cris, por ler, por ser a voz da Manu aqui para nós. E eu queria chamar a atenção daquilo que você falou, Manu. Lembrando o Salmo 107, que a maioria leu, né? A tempestade já, a gente pedindo para Deus acalmar a tempestade. Você chama a atenção do medo. Como é que o medo nos paralisa? Eu estava conversando com uma pessoa amiga essa semana, ela falando assim, eu acho que Deus também tem medo. Deus também lida com a escuridão. A divindade também sente as trevas. E eu disse, eu concordo. Essa é a visão que a gente tem da encarnação. É um Deus esvaziado. Então, ao mesmo tempo que a gente se encontra com Jesus que acalma a tempestade, a gente entende que esse Jesus é fruto da tempestade. Por isso a gente perguntava, Amélia, como é que esse corpo toca seu coração e seu corpo? A Amélia vai falar um pouquinho para nós da outra parte, mas eu queria pedir, será que a Dora consegue ler o que a Amélia escreveu aí, Dora? Estava lá no trabalho da Amélia, não sei se ela chegou a postar. Se não, a Marlene pode ler para a gente, que está aqui em Terenos, Mato Grosso do Sul também. Professor, eu estou no celular, eu não consigo ler. Ah, não tem problema. Outra pessoa, Miriam. Vamos te ouvir de novo, Miriam. Eu posso ler, é Esther. Vai lá, por favor, Esther. Bom te ouvir. Bem-vinda. Como esse texto toca seu coração e seu corpo? Quantas idas e vindas, quantas lutas, dores, perdas, esse processo de sair, fugir do mar, mas sempre sem nunca perder a esperança.
Estou firme e forte, dando um passo de cada vez, olhando a coragem de tantas testemunhas vivas do Evangelho, sigo sem deixar a peteca cair, sem desanimar. Durante estes dias, com tantas notícias de guerra, opressões, irmãos e irmãs com saúde abalada, os textos me ajudaram a ver profeticamente a realidade que provoca a cada um de nós e reconhecer os sinais e a presença atuante de Deus. Que nosso coração continue a arder pela palavra e nossos pés estejam firmes na caminhada. Amém, Amélia. Você fala a partir do corpo, né? Antes de continuar, a gente fez isso, acho que no primeiro ou no segundo encontro, eu queria retomar, agradecendo também ao Wildo, um assunto que a gente já falou para ajudar a aprofundar, que vai para além daquilo que a gente leu nos textos, seja do Sebastião Gameleira e do Luiz Correia, seja no texto do Sandro Galazzi, que foi partilhado com vocês, né? Normalmente, quando a gente fala de milagres, nosso curso é Parábolas e Milagres, a gente costuma classificar os milagres que são realizados junto às pessoas, para com as pessoas, e milagres que são alguma forma de intervenção na natureza. A gente sabe que tanto num caso como no outro, nós temos quem conta um conto aumenta um ponto, a gente tem a ampliação do olhar de quem está escrevendo o texto, a comunidade, mas, por outro lado, a gente sabe que as curas não eram feitas só por Jesus. Também havia outros taumaturgos, outros curandeiros naquela época, e a gente sabe, já viu, especialmente que Jesus está preocupado com a vida. Então, comida, falar numa linguagem banquete, né? Falar numa linguagem que o povo entenda, parábola, e curar as pessoas, inclusive com exorcismos, isso remonta ao Jesus histórico. Agora, os milagres que são narrados nos evangelhos, e não são muitos, é somente esse quadro aí, que são de intervenção na natureza, a gente costuma dizer que eles têm mais peso pós-pascal. Em outras palavras, é o jeito que as comunidades têm de falar do Jesus glorioso. Então, é aquele que, como Moisés, a serviço de Javé, abriu o mar e passa sobre o mar, é aquele que, como Moisés, repartiu o maná e agora reparte o pão em abundância, é aquele que faz a pesca milagrosa, é aquele que, como Moisés, no Evangelho de João, Moisés fez o Nilo ficar vermelho, Jesus faz a água ficar vermelha para ser o vinho novo, né? Então, a gente tem muito mais releitura pós-pascal. A gente poderia incluir aqui a transfiguração, se a gente quisesse, né? Então, os milagres efetuados sobre a natureza, eles, muito carinhosamente, não precisamos ter receio de dizer isso, muito obrigado, não sei se eu vou pronunciar o seu nome correto, foi Leslie, pela pergunta que você fez, né? Lazy, obrigado, Leslie. Vocês têm nome parecido, né? Você perguntou que você ficou assustada, né, com aquela nossa fala de que Jesus deu bola fora, que Jesus, não lembro mais qual a expressão que você usou, e que a gente respondeu ali no grupo, né? A gente tem a visão de um Jesus muito glorioso e esquece da humanidade de Jesus. Estes textos aqui já mostram um Jesus glorioso, são construção da comunidade. A gente não precisa se preocupar com a historicidade desse texto. Então, o texto da tempestade acalmada, aquele que vocês leram como segunda versão, Jesus dormindo na beira do barco e sendo acordado, Senhor, não te preocupas que a gente venha padecer. O texto da tempestade acalmada, em alguns casos, quando Jesus vem caminhando sobre o mar, são muito mais o jeito da comunidade falar, que já reconhece no crucificado, o ressuscitado e glorioso. Né? Então, a gente não precisa ficar preocupado com a historicidade do texto, mas sim com a cristologia, com a fé das comunidades. Né? O texto da pesca abundante no Evangelho de Lucas é contado como se Jesus, ainda antes da ressurreição, esse mesmo texto ele é recontado
no Evangelho de João, após a ressurreição, a pesca milagrosa, né? Então, são fatos que as comunidades vão ampliando, contando, com qual preocupação? Dizer que esse que foi crucificado é o mesmo Cristo glorioso, transcendente e ressuscitado. Aquele que é capaz de caminhar sobre o mar, de partilhar, de multiplicar os pães e assim por diante. Tem somente esses, né? Além desses que a gente mencionou. A multiplicação dos pães tem 2 versões, né? É o texto que é mais contado, ele é contado 6 vezes, né? 2 vezes em Mateus, 2 vezes em Marcos, uma vez em João, uma vez em Lucas, né? Então, 6 vezes a gente tem essa história do pão partilhado. É o centro, né, Hildo? É o centro tão importante que é o que mais se repete. A história da figueira, que fica infrutífera, a gente já viu e sabe que é uma crítica a Jerusalém, que é estéril, ao templo, ao culto, que é estéril. Por isso o texto está colocado com a expulsão dos vendedores do templo ali, né? Acoplado, uma forma de sanduíche. A historinha da moeda pega na boca do peixe, né? Que é um pouquinho menor, completa esse grupo de poucos sinais junto à natureza que a comunidade foi construindo. Só queria chamar a atenção. Então, pesca abundante, mas Jesus caminhando sobre as águas é o jeito que as comunidades, depois dos anos 70, 80 e 90, reconheceram o Cristo glorioso. Por isso ficou esse trabalho em casa, com o pedido da gente lembrar o Salmo 107, a partir do verso 25, a Amélia ainda ajudou a gente a corrigir, né? Nessa lagoa, vamos dizer assim, estou brincando, né? E aí a gente já começa a ver as diferenças do texto. Num está indo para Cafarnaum, no caso de João, no outro está indo para Betsaida, né? Atravessando o mar. Eu estou brincando que na verdade, o Lago da Galileia, que é um mar de água doce, tem ondas muito grandes, é perigoso, sim. Mas a travessia do mar é que tem muito mais significado aí na história. Eu peguei alguns outros textos daquilo que vocês colocaram, né, para ilustrar. A Suzana acho que foi a primeira que postou ainda lá na semana passada, né, chamando a atenção para o fato dos discípulos serem incapazes de compreender qualquer coisa. A Márcia relacionou bem com o Salmo 107, né, Márcia? Deixando aí, a gente vai lendo um pouquinho, algumas coisas. E aí a Márcia volta na pergunta da Suzana. Jesus nos obriga a atravessar o mar das incertezas. Suzana, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou, porque que, na minha opinião, aparece no Evangelho de Marcos, enquanto isso aparece o texto, a gente vai olhando aí o que a Maria Helena de Amambai postou para a gente, né? Nos anos 70, o texto mais antigo, a comunidade estava em guerra, sofrendo a guerra dos romanos sobre Israel-Palestina ali, sobre os judeus, né? Essa igreja, já muito cedo comparada com a barca, ainda que isso vai ser mais forte lá em Mateus, não é fácil entrar numa barca dessa, não. E Jesus precisa dar um empurrão. É uma possibilidade de interpretação. Tem outras que a gente comenta agora. Analice, gostamos do que você colocou. A gente estava aqui antes tomando um cafezinho, enquanto dava a hora, né? Por causa da chuva, a gente chegou antes aqui. E você termina dizendo, hoje, o lugar... Não, vou começar antes. A potência messiânica que se revela em Jesus tem de ser descoberta no coração da história humana. O pão partilhado com o povo que está precisando, né? Enfermo, alienado, faminto. Hoje, o lugar da revelação de Deus não é no milagrão do mar, né? Esse eu sou garante a salvação na acolhida da comunidade, onde tem pão partido. Muito bonito que você terminou, viu, Analice? Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Antes da gente ir para o grupo, que é isso aqui que a gente vai conversar para o grupo, eu queria pedir uma ajuda para a Amélia. Amélia, você... Deixa eu ver se eu... Ah, alguém pediu a palavra. Vamos lá. Consegue ler?
A Esli vai ler sua pergunta, Leice. Quantas vezes Jesus multiplicou os pães? Leise, eu vou tentar responder. Hildo, fica muito à vontade, vocês aqui também. Eu vou dizer sempre, muitas. Cada vez que Jesus partilhou, ensinou a gente a repartir, ele está fazendo um milagre, né, Leise? E aí, eu queria te ajudar a pensar o seguinte. Acreditando nesse Deus, no poder de Jesus, seria mais fácil para ele dizer abracadabra e fazer os balai crescer. O mais difícil para Jesus foi ensinar as pessoas a repartir. Isso ele tentou fazer sempre. Então, você vai falar, você está fugindo da resposta. Não, acho que isso é o mais importante, tá, Leis? Agora, os evangelhos de Mateus e de Marcos contam 2 vezes o episódio da multiplicação dos pães, tá? Marcos e Mateus contam 2 vezes. Lucas conta uma e João conta uma. Então, se você vai pegar pelos Mateus e Marcos, então teria sido 2 vezes. O que a gente costuma dizer é que o texto tem uma duplicata e tem um significado, inclusive. No Evangelho de Marcos, Leis, no primeiro texto, e acho que a gente podia responder a sua pergunta com um pouquinho mais de carinho, pedindo para você, todo mundo pegar a Bíblia, vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, para ver quanto que sobrou. Marcos 6. Obrigado pela pergunta. Enquanto isso, já está aí na tela o texto que vocês tinham para comparar, mas a gente volta nele. Vamos lá, o texto. A hora está passando. Que bom, né? Estou falando demais hoje, né, gente? De novo. Marcos, capítulo 6. Momentinho para todo mundo encontrar. Não precisamos ler o texto todo agora, mas acho legal a sua pergunta. E aí a gente deve considerá-la. A partir do versículo 30, os apóstolos estão reunidos com Jesus e aquela história que a gente já conhece, manda o povo embora, né? Despede, estou lá no 36 já. Despede para que eles vão aos campos e povoado comprar. Não. A responsabilidade é nossa. Cabe a nós, Milagro. Cabe a nós, Paula. Cabe a nós, Elvira, ajudar o povo a buscar comida, dar-lhes voz mesmo de comer. Mas onde é que a gente vai encontrar pão? Aí, então, quanto é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 dá 7. Todo mundo comeu. Elvira, no versículo 43, quanto é que sobrou? No versículo 43. Diz ali para nós. Se a Elvira não puder abrir o microfone, se a Cláudia puder abrir, quanto é que sobrou? 12 cestos. 12. Então, esse é o primeiro relato. 12 são as 12 tribos de Israel. Então, tem pão para todo mundo que é judeu-palestino. Aí, Jesus vai caminhar sobre as águas, é o texto que a gente está estudando, os judeus não entenderam nada, e a gente vai para o capítulo 8 agora. Jesus já não está mais na Galileia. Queria convidar vocês, no final do 7, ou lá no 7:24, Jesus está na região de Tiro e Sidônia, ele tenta negar a cura para Ciro Fenícia, de onde partiu a sua pergunta, eu pelo menos eu comentei lá, né? Ele cura depois, lá em Tiro, depois de curar a filha da mulher, cura uma pessoa que tem dificuldade de falar, e na sequência vem no capítulo 8, o segundo relato da multiplicação, da partilha dos pães. E aí lá no versículo 5, não sei se a Arizete está acompanhando, Arizete. Quanto que vocês têm? Lá tinha 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 dá 7. Aí Jesus repartiu, todo mundo comeu. Arizete, você consegue ler para nós Marcos 8, 8? Marcos 8, 8. E eles comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Olha só que interessante. Na primeira partilha dos pães, a primeira narrativa, Leis, que é descrito, sobram 12. 12 são as 12 tribos de Israel. Aqui agora sobra 7. E Jesus não está na Palestina, não está em Israel, não está falando com o povo judeu. A gente sabe que os 7 lembram aqui, os 7 diáconos,
às igrejas fora da Palestina. Então, a gente costuma dizer, e o Hildo pode até ampliar a conversa, se quiser um pouquinho, que no Evangelho de Marcos, a primeira narrativa da partilha dos pães está querendo dizer tem pão para todo mundo que está, judeu e palestino. E a segunda multiplicação dos pães é o pão para todo mundo que está no mundo grego, na igreja helenista. É assim que a gente costuma ler. Então, mais do que se ficar... foi uma vez que aconteceu e uma segunda vez, a gente costuma dizer, não, os relatos, estão voltados para o judaísmo, o povo judeu-palestino, e o outro relato para o helenismo. Né? Não sei se respondi a sua pergunta, Liz. Fique à vontade. Se alguém quiser completar. Edmilson, só para lembrar, né, o 7 aqui, ele vai até além das igrejas helenistas. Ele é para todos os povos, todas as pessoas, mesmo que não sejam das comunidades, né? Porque ele está na Decápole, no final do capítulo 7, diz no versículo 31, que ele está na Decápole, numa região cheia de gentios, onde também havia comunidades cristãs helenistas, mas, então, quer dizer, não pode faltar pão em nenhuma casa no planeta. Acho que é isso aí. Obrigado, Hildo. Obrigado por ajudar a ampliar. Mas, Leise, não sei se você... Eu entendi. Obrigada. É que essa dúvida foi dita no nosso círculo bíblico. E aí ficou lá decidido que foram feitas a multiplicação em 2 lugares, né? Então, eu fiquei super intrigada com isso. E aí, eu aproveitei agora para tirar a dúvida. Valeu, obrigada. Muito legal. Legal. Então, mas mais do que você ficar preocupado em quantas vezes, acho que o que o Hildo ajuda a completar, esse é o significado. O pão é para todo mundo. No capítulo 6, para o povo judeu, que está mais focado. No capítulo 8, para toda a humanidade. E o 7 quer dizer isso. 5 mais 2, 7, né? Agora, o que é mais importante, vocês lembram de um refrãozinho que dizia assim? Bastariam 2 pães e 2 peixes, e o milagre do amor, para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes, e o milagre do amor, para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. O milagre do amor. Edmilson, sobre os 5 e o 2, eu só gostaria de dizer uma coisa a mais. Não é só somar os 2 e dar 7, faz sentido, mas é mais provável que os autores dessa narrativa queriam colocar os 5, todo judeu pensa logo na Torá, na lei, tá? Então, os 5 representa a lei. E a Bíblia judaica está dividida em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Então, os 5 é uma referência à lei e os 2 é uma referência ao restante da Bíblia, as outras 2 partes. Ou seja, todo o projeto de Deus quer que não falte pão na casa do povo judeu, nem de ninguém no planeta. Ponto. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Leise, vai ver como é que vão enriquecendo. Muitas vezes não é o que o texto diz, mas o que o texto quer dizer é que vai fazer você crescer, né? Mais um detalhe, quando você for comparar, Leise, quando você chegar lá em João, o texto dá um acréscimo que é muito interessante, porque nos sinóticos são os discípulos que temos aqui 5 pães e 2 peixes. Quando chega no Evangelho de João, o texto diz assim, há aqui um menino, ou um rapaz, um pai, que tem os 5 pães e 2 peixes. O Evangelho de João ainda diz, a solução vem dos pequeninos e das pequeninas. Esse é um detalhe próprio do Evangelho de João. Muito obrigado. A gente volta, meu Deus do céu. Isso porque eu falei que a gente ia ficar mais tempo em grupo aqui. A gente volta a olhar o texto que vocês compararam. Bastante gente fez aquele exercício de colocar os textos em paralelo. Vou pegar aqui acho que é o da Amélia mesmo.
E é evidente, né? A gente sabe que o Evangelho de Marcos é o mais antigo, diminui um pouquinho, quem está no celular vai ter dificuldade de ver, mas é legal a gente ver o conjunto aí, né? Então, tem muitas diferenças entre os textos, não dá tempo de a gente explorar tudo. Acho que o que a Suzana chama a atenção, que Mateus copia de Marcos, Jesus força os discípulos. É um detalhe interessante. Em João, os discípulos já vão por conta própria, né? Em Marcos, eles estão indo para Betsaida. Em João, já estão indo a Cafarnaum. Ah, mas esse é um detalhe pequeno. Agora, a grande diferença entre João e a versão de Marcos é que em Marcos a tempestade acalma quando Jesus, o vento acalma pelo menos quando Jesus entra na barca. E no Evangelho de João, quiseram recolhê-lo no barco, mas a gente tem a conclusão de que Jesus não entra em barca furada não, viu? Que história é essa? Que rumo está tomando a barca para Jesus não entrar mais na barca de João? O texto de Mateus tem um detalhe muito interessante. Vou aumentar aqui, para quem fez a comparação, que é aquela história do Pedro que afunda. A autoridade da igreja, a liderança afunda. Isso é interessante. É um detalhe do Evangelho de Mateus, do Evangelho Petreto. Mas eu vou passar a palavra para a Amélia, para pelo menos uns 5 minutos, Amélia, você comentar conosco o que você descobriu. Você chega mais perto ali da Islia, eu acho que é melhor, ou, né, que eu vou projetando aqui, vou fechar o microfone e você comenta lá. Pode ser? A gente escuta um pouco a voz da Amélia, que está sempre aqui com a gente. Você vai deixar o som do seu note. É esse aqui, Amélia. Eu vou abrir o som aqui. É esse, Amélia, né? A palavra é sua. Quando a gente faz a pesquisa, olhando os textos, vendo as diferenças que tem, aí a gente percebe que tanto Marcos, Mateus e João, eles colocam o texto da travessia depois do texto da multiplicação dos pães. Aí parece-nos que diante da multiplicação dos pães, o povo conclui que Jesus devia ser aquele Messias esperado. O povo da época tinha a esperança que o Messias iria repetir o gesto relatado no livro do Êxodo, quando Deus alimenta o povo lá no deserto. O povo reclama, Moisés interfere, fala com Deus, Deus manda pão e manda carne e acha água também. Por isso, de acordo com a ideologia oficial da época, o povo achava que Jesus fosse o Messias, e por isso queriam fazer dele um rei. Era uma tentação não só para os amigos de Jesus, mas para Jesus também. Aí vem várias vezes o mar. Nós já vimos que para o povo da Bíblia, o mar era o símbolo do abismo, do caos anterior, à ação criadora de Deus. Lá no Apocalipse 13:1 também, a besta sobe do mar. Né? E lá no Gênesis, Deus divide o mar com o seu sopro, no Êxodo, aliás, né? E o povo atravessa pé enxuto. Vencer o mar significa impor os seus limites e impedir que ele engula toda a terra com as suas ondas. Jesus, caminhando sobre o mar, revela, então, a sua divindade, dominando e vencendo o mar, impedindo que a barca dos seus discípulos seja tragada pelas ondas. Amélia, só um comentário, antes de você continuar. Não sei se você se lembra de ter lido no texto do Sandro Galazzi, que ele fala assim, o mar é o grande armazém. O mar, ele faz um jogo, uma frase muito legal ali no texto dele, o mar é o acúmulo de terras. Quer dizer, o mar simboliza aqui o Império Romano, o capital, o lucro que concentra. Esse precisa ser vencido, né? E aí ele faz esse joguinho do mar como um grande armazém. E os discípulos, se seguirem na lógica do mar, não vão entender a multiplicação dos pães, vão ser engolidos. Obrigado, Amélia. Pode seguir. E aparece a questão do barco também. A gente já aprendeu que o barco simboliza a comunidade. Né? Em Mateus e Marcos, por que Jesus obriga seus amigos a entrar no barco? Os evangelhos não dizem por quê.
Pelo menos para mim, nós podemos supor que Jesus obriga a embarcar para continuar na comunidade e fugir da ideologia que atrapalha as comunidades. E Jesus vai orar. Isso eu vejo várias vezes Jesus indo orar. Ele trabalha, mas à noite ele vai orar. E a gente percebe assim, o alto mar, à noite, o vento contrário, é muito esforço. E Jesus parece ausente, porque eles estão sozinhos no barco. Amélia, deixa eu puxar mais um gancho aqui e deixar a palavra em aberto, se alguém quiser completar. Eu acho que é o mesmo Sandro que coloca no texto dele, diz, Jesus havia acabado de multiplicar, de partilhar os pães, e o que os discípulos queriam era ficar para ser aplaudido. Ele faz essa leitura ali no texto, tem a liberdade de ler junto com ele, né? Não, nós não queremos aplauso. Peguem no barco e vão adiante. É uma outra possibilidade de leitura, viu, Suzana? Vocês têm que ir lá. Agora, eu também gosto de ler, como eu tinha colocado, nós estamos no ano 70, as ondas estão agitadas e a gente precisa de Jesus no barco. A chuva está voltando aqui. Amélia. Edmilson? Eu, por favor. Posso dar um pitaco aqui? Também pode ser o seguinte, né, a obrigar eles a ir embora. Jesus foi o que foi porque ele rezou muito. Ele era uma pessoa de muita oração, passava noites em oração, madrugadas em oração, etc, etc. E no versículo seguinte, aí, né, no texto diz, depois de mandar eles embora, que ele ficou buscando fazer a comunhão com o Pai, para ele ser o que devia ser. Né? Então, essa também é uma razão. Amélia, você consegue só repetir a última frase do Wildo, que a gente não escutou aqui por causa da chuva? Que Jesus rezava muito. À noite, muitas horas rezava, e enquanto os discípulos foram para o barco, ele foi fazer a comunhão dele com o Pai. Forçar os discípulos a entrar na barca, a ir para o barco, é para ele também ter seu momento de oração. É isso, Wildo? Então, aí, nós estamos já com 3 possibilidades, viu, Suzana, de resposta para o seu texto. Uma que o Sandro Galazzi apresentou lá no texto. Vocês querem ficar aqui para quê? Para ser aplaudidos? Porque a gente fez. Bom, uma possibilidade. Segunda possibilidade. Se o texto é lá dos anos 70, não está fácil permanecer na comunidade, precisa dar uma forçada. Terceira possibilidade de interpretação, que o Wildo traz, força os discípulos a ir para a barca, porque eu preciso do meu momento de recolhimento como pai. E a gente não precisa fechar com nenhuma. Essa é a riqueza da interpretação. Amélia. A gente lembra também que nós temos nos evangelhos muito a memória do Antigo Testamento, que é o primeiro. Fazendo memória, ajudava as comunidades a perceber melhor a presença de Deus em Jesus e os acontecimentos da vida. Sempre vai repetir, não tenha medo, eu estou com vocês, né? Lá, quando a gente estudou o discípulo de Emaús também, Jesus faz de conta que vai embora, vai adiante, mas aí não fica conosco, é tarde, a noite já veio, ele entra e vai ceiar com eles. Quando ceia, parte e reparte, eles lembram que Jesus é sou eu, não tenha medo, né? Também vai aparecendo do Êxodo, capítulo 13, 15, Deus chama Moisés a declarar o nome dele várias vezes, dizendo que o nome dele sou eu sou. No exílio da Babilônia também, uma memória de que Deus está com os exilados, lá no livro de Isaías, vários capítulos também. Em Marcos fala que o coração deles está endurecido, né? Mas está evocando aí também o coração endurecido do faraó, lá no Êxodo 7:3 também. O coração endurecido do povo no deserto, que foi libertado e ainda não acredita. Também que não ouvia Moisés, povo de coração duro. Deus enviou pão, carne e abundância, mas eles não entendem nada. Então, a citação das comunidades também, de gente explorada por um sistema injusto, muito desemprego, empobrecimento, endividamento, cresce muito, ricos poderosos que não se importavam com a pobreza, tensões, conflitos sociais, repressão que matava sem dó, classes altas comprometidas com os romanos na exploração do povo,
a religião oficial ambígua e opressora, a piedade confusa e a resistência dos pobres. A travessia, quando vai atravessar, mostra muito incerteza, busca de novos horizontes. Quando vai mudar, de fazer um caminho, no caso ali fala de atravessar o mar, é uma incerteza. Você não sabe o que você encontra, nem durante a travessia e nem quando chega, nessa busca de novos horizontes. Em Marcos, em torno do ano 70, mais ou menos, o barco das comunidades está enfrentando o vento contrário, tanto para alguns judeus convertidos, que queriam reduzir o mistério de Jesus ao tamanho das profecias e figuras do Antigo Testamento, como de alguns povos convertidos que pensavam ser possível uma certa aliança de fé de Jesus com o Império. Marcos tenta, então, ajudar os cristãos a respeitar o mistério de Jesus e não querer reduzir Jesus ao tamanho dos seus próprios desejos e ideias. Em Mateus também ele manda seus amigos irem para o outro lado do mar, despede a multidão e vai subir a montanha para rezar. A travessia do mar simbolizou a travessia que as comunidades tinham de fazer no século I. Sair do mundo fechado da antiga observância da lei para um novo jeito de observar a lei do amor que Jesus ensinou. Quer dizer, sair da consciência de pertença a um único povo eleito escolhido por Deus. É em Cristo que todos os povos se fundiu no único povo diante de Deus. Se me permite um comentário, Amélia, a primeira parte do nosso bate-papo hoje é de Israel justificando. Gente, se cair a internet, porque começou raios fortes por aqui, tá? Israel justificando a matança do povo palestino a partir do tema da eleição. Nós temos que parar com essa história de povo eleito, que a igreja muitas vezes reproduz sem discutir. Todo povo é escolhido pela sua divindade. Que história é essa que um povo é mais eleito do que o outro? Isso não pode servir. E aí, Amélia, vou adiantar um pouquinho ali, a comunidade vai afundar mesmo junto com o seu líder, né? Vai. E João, velho? E João, aqui na descrição da travessia, não é relato que Jesus força seus amigos para atravessar o mar. Eu falava assim, eles vão porque querem ir, porque Jesus não vai. Jesus não sobe no barco, mas Jesus vai chegar primeiro que eles. Então, no capítulo 6 de João, depois da distribuição dos pães e peixes ao povo, e depois de atravessar o mar, Jesus faz uma longa proclamação sobre o pão da vida, no capítulo todo. No final, ele faz um apelo para que se perceba o sinal. Apenas ficar satisfeito com os pães não basta. O capítulo 6 inteiro mostra Jesus refazendo o caminho de Moisés. Várias vezes em João, Jesus fala, eu sou... Aí tem um monte de coisa, né? É necessário perceber que onde Jesus quer chegar com o seu gesto, qual é o projeto para a vida da comunidade. Jesus não entra no barco de uma igreja que não tem ânimo, que não tem amor, uma igreja que não é perseverante. Somente o amor é capaz de reconhecer a presença de Jesus no dia a dia. A comunidade que persevera no trabalho difícil de anunciar que Jesus ressuscitou num mundo com muitos problemas, no final do século I, faz crescer a comunidade e enfrenta o mar. Amélia, obrigado por partilhar, né, rapidamente a riqueza aí da sua pesquisa. Eu gosto de brincar. Não sei se a Manoraci quer falar alguma coisa, né? Ou só escreveu aí um desenho de obrigado. Eu gosto de brincar, Beto. Não sei se você concorda comigo. Não sei se a Inês também concorda. O Evangelho de Marcos, escrito ali no ano 70, eu vou fechar, eu vou abrir aqui, acho que eu só está... O Evangelho de Marcos, escrito no ano 70, quando a comunidade está em guerra, como que diz assim para a gente, olha, se Jesus não estiver conosco no barco, a gente afunda. É a guerra, é o sofrimento, é a dor, né, Ágata? Talvez o Evangelho de João esteja querendo fazer uma crítica. Que igreja é essa? Que rumos está tomando a igreja no final do primeiro século que Jesus não entra mais na barca? Eu sei que eu estou fazendo uma leitura muito livre, viu, Enedir, do texto, mas é interessante a gente perguntar. Nos anos 70, a gente precisa ter Jesus na barca.
E lá no ano 100, que rumo que já está tomando a igreja, que a comunidade joanina está querendo criticar? Nessa barca, nem Jesus não está entrando mais. E a gente sabe que as comunidades joaninas estão batendo de frente com uma igreja que vai se hierarquizando, que a gente encontra lá em Timóteo e Tito, que é da mesma época, né? Aquela igreja já masculinizada, machista, patriarcal, que corre o risco de voltar. Aí eu tenho toda a liberdade de ler o texto assim. Hildo pode até discordar de mim, mas eu gosto de ler, viu, Hildo? Em barca furada, nem Jesus não entra. Chega na praia do jeito dele. E chega na frente. E chega na frente. Nós vamos para... Como na semana passada a gente adiantou muito a conversa, né? Aqui é sempre muita coisa, mas a gente quer... Os trovões estão assustando a gente aqui. Eu sei que talvez o som do trovão não chega, mas quando dá o estalo aqui aí, né? Tem uma coisa que a gente queria propor para a gente conversar também nesses 20 minutos finais. Como nós podemos... As tempestades a gente já sabe quais são. E não são poucas, né? Sejam as tempestades nos nossos corpos, nos nossos corações, também na nossa sociedade. Vamos conversar um pouquinho ali nos grupos. O que a gente pode fazer de prático, de concreto, de palpável, não de coisas muito grandes, para ajudar a acalmar as nossas tempestades. É isso que a gente quer conversar um pouquinho. Matar saudade ali no grupo. Se o grupo puxar o assunto por outra coisa, fica à vontade também, né? Mas é isso que a gente sugere. Vamos ver se a gente consegue aqui, porque essa internet hoje está tão estranha. Deixa eu ver se eu consigo dividir do outro computador aqui, só um pouquinho. Vou lá no computador da Sli, peraí. Abrir o microfone. Está aberto, né? Abrir a sala a partir daqui. Só um pouquinho. Entendi. Vamos ver se a gente vai ali para a sala temática. Pode criar aqui, configurar a sala temática. Menos, põe 5 salas. Ou 6. Nós vamos ficar 15 minutinhos, vai dar para a gente conversar um pouquinho. E eu sei que algumas pessoas talvez não consigam ficar, mas é bom a gente permanecer. Você já está indo aí para a sala. Daqui 15 minutos, 5 para as 9, a gente vai ser chamado de volta, tá bom? Para fazer o momento final. O que eu posso fazer para ajudar a acalmar as tempestades dos nossos corações, né? Vamos lá, vamos para a sala.
Olá. Oi. Estamos aqui. Voltamos. Voltamos para a sala principal? Oi, Fernando. Oi. Voltamos para cá. Não conseguimos entrar, né? Eu não consegui ouvir o que é para fazer, porque ficou ruim aqui. Aqui no grupo eu vou ler. Para aí. Por favor. Acho que está no grupo aqui. Para aí. Não tá. Pensei que tivesse sido grupo. O Carinho também não conseguiu entrar também? Tá sem som, Karine. Perdão, pessoal. Joga a gente para fora da sala. Eu também. Não, eu caí, caiu totalmente. Eu tive que entrar tudo de novo. A gente vai lá, vai para fora. Você entra numa sala sem retorno. O meu saiu totalmente de que... Wesley! Cá estamos nós, Wesley. Tá meio bagunçado aí hoje. Aí. Jogaram a gente para fora de qualquer lugar. Eu sabia que vocês queriam expulsar nós, mas não estava sabendo como. A Wesley que montou um muro aí, ó. Pôs Belém para fora. Vou abrir o meu microfone. Eu abro aqui? Ué, tá voltando todo mundo. Não funcionou hoje as salas. Eu acho que não. Porque no Porque grupo tá aqui todo mundo do grupo lá fora, só no tec. Uhum. Peraí, gente. Ó, fecha aí o seu som. Isso, tá bom. Alguma coisa com a internet, vocês estão me ouvindo agora? Positivo. Agora sim. Alguma coisa com a internet, que tá todo mundo caindo e voltando, tá? Então, já nem tem sala mais, o pessoal tá só voltando. O pessoal caiu tudo, estava todo mundo no grupo lá fora falando das quedas. É aquela. Eu vou fechar a sala, quem estava vai voltar e a gente conclui aqui. Wesley, eu me lembrei daquelas tarefas do Faustão, que a pessoa tinha que escolher uma porta. Aí dava A Fia tem que rir, porque se chorar em torno do nariz... 5 segundos. Eu abro aqui o microfone, assim. Tá, vou fechar aqui. Estamos voltando e foi uma festa. Cadê o povo? Tá chegando quem não caiu. Sobrou quase ninguém na sala. Derrubamos todo mundo. Quem perseverar até o fim será salvo. Não consegui chegar na sala. Pois é. O pessoal está voltando aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho. Tereza, é que hoje nós estávamos participando da Olimpíada do Faustão. A Olimpíada do Ednilson. Verdade. Foram 3 tentativas, 2 eu consegui entrar e cair. E eu já vi que eu caí e machuquei, tá, gente? Ó, caí foi de uma vez. Tá bem, coisas que acontecem, a gente não sabe por quê, se foi porque o temporal aqui fez oscilação na internet. A pergunta que tinha ficado para cada uma e cada um de nós é: o que eu posso fazer, além do que eu faço, para ajudar na superação dessas tempestades?
como podemos nos ajudar a acalmar as tempestades dos nossos corpos, em nossos corações, em nossa sociedade. A gente viveu aqui no Brasil e no mundo inteiro o período da pandemia em que a gente podia sequer se abraçar, né? Eu estou convencido que um bom abraço é a primeira coisa para acalmar o coração e a tempestade. Mauro, eu fui uma vez, eu vou falar só mais 2 minutinhos, já vou encaminhar a tarefa, porque muita gente caiu da sala, né? Oi? Vai encerrando todas, então. Tem gente que está voltando ainda, tá? Mais um pouquinho só. Mandou bem-vinda de volta. Quem está vendo a gravação viu a bagunça que ficou aqui no final, foi a festa. Eu só quero contar uma pequena experiência que eu tive com esse texto. Vamos ver se vai chegar mais alguém. E depois encaminhar a atividade para a semana que vem, tá? Começando a chover por aí também, né, Tereza? É assim mesmo. Bem, eu fui uma vez, para você que está vendo a gravação e quem está aqui conseguindo acompanhar, com a pastora Elaine Neuenfeld. Acompanhar grupos de leitura da Bíblia, Wanda, na África do Sul. E todas as pessoas que participavam dos grupos eram pessoas soro positivo do vírus HIV. E as pessoas coordenadoras dos grupos de estudo bíblico também eram soro positivo. Era um trabalho muito interessante. Elas iam para as portas dos postos onde as pessoas recebiam resultado, né? Naquela fase de que não tinha ainda o coquetel, o tratamento para HIV, e as pessoas morriam. Né? E aí, Fernando, as pessoas ficavam ali, olha, o que seu exame deu? Claro que o choro já dizia tudo. Olha, a gente tem um grupo de partilha. Eu também sou soro positivo, eu também tenho HIV e estou sobrevivendo. Quer participar? E muita gente entrando nos grupos de estudo de Bíblia a partir dali. Coisa muito interessante. Aí eu perguntei, inclusive uma das coordenadoras do grupo, ela disse assim, eu faz 6 anos que eu convivo com o vírus HIV e já até botei o nome para o vírus se chama Linda. Eu digo assim, ô Linda, tu te cuida, porque se você me matar, você morre junto, então é melhor a gente conviver. Interessante, né? A forma de ajudar. Aí eu perguntei para elas, assim, que texto que o grupo gosta mais de ler? As pessoas, elas disseram, não venham falar com texto de cura, porque a gente sabe que a gente não tem cura nesse momento. Quem sabe um dia vai ter, não tinha ainda. O texto que as pessoas mais gostavam de estudar é exatamente o texto da tempestade acalmada. Interessante, né? Quer dizer, como é que eu acalmo o meu corpo e o meu coração diante de uma situação dessa? Gente, quem está acompanhando as mensagens no nosso grupo, acho que tem 335. Caí, voltei, né? Tá bom, acontece. Daqui a pouco a gente vai postar lá. Eu só quero colocar aqui, para a gente também ir terminando com esses contratempos aqui do final. O que a gente vai fazer para a semana que vem? Deixa eu corrigir aqui, que tem um pequeno erro. Vamos ao capítulo 18 de Lucas. Os 14 primeiros versículos. Os 5 primeiros contam a história da viúva que enfrentou o juiz. Depois tem textos que são continuidade, comentário, possivelmente do redator lucano. E uma segunda historinha que Jesus conta, que é a história do fariseu e o publicano que vão fazer oração. Então, o que a gente vai pedir para a semana que vem? Como de costume, primeiro o texto bíblico. Depois a gente manda um texto de apoio, né? Mas primeiro o texto. Lê com atenção as 2 parábolas e, se possível, em mais de uma tradução. Pesquisa. Só tem uma. Pega na internet. Né? Tem muita Bíblia disponível na internet. Compare as traduções. Depois, relacione as personagens de cada uma das parábolas, vendo como cada uma delas se comporta. Mas presta bem atenção. Como é que a viúva, como é que o juiz, o fariseu, o cobrador o publicano ali, né?
E, se você puder continuar, comente os modelos de oração representados, especialmente na pessoa da viúva, na primeira parábola, e na pessoa do publicano, da segunda parábola. E o que a gente pode aprender? Então, vamos voltar às parábolas, agora em Lucas 18, onde Jesus apresenta modelos de oração para nós. A gente vai ficando por aqui, agradecendo. Eu já vou colocar isso aqui no nosso grupo lá no WhatsApp, que a gente já sabe, quem caiu já viu que terminou e a gente agradece, né? E que a gente possa se abraçar nas tempestades, acalmar nossos corações. Amélia, faz uma bênção para nós, para a gente terminar, Amélia. Que Deus acalme as tempestades do nosso coração, do nosso corpo. Nós podemos sentir abraçados, acarinhados por esse Deus que é Pai, que é Mãe, por toda a divindade. Que Ele nos dê a paz, a ternura e o amor. Amém. 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 Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa semana para nós. Amém. Boa noite. Boa noite a todos, bom descanso a todos. Boa noite, boa noite. E paz para o mundo. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Boa noite, paz e bem. A todas, a todos.